Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um multímetro um pouco diferente. Mais um lançamento novo da Unity, dessa vez o UT107 Plus. É um multímetro tradicional, porém, além de ser um multímetro geral de bancada, ele é um multímetro com funções automotivas. Então ele tem todas as funções de um multímetro normal e mais as funções para multímetro automotivo. Algumas, né? Vamos dar uma analisada aqui nele e ver o que ele tem de diferente. Bom, ele é bem clássico, né? Tradicional aqui, uma boa robustez, todo emborrachado. Trabalha com duas pilhas palito que a gente coloca aqui embaixo. Nota-se que o acabamento, o tipo de plástico e tudo mais nele é muito bem feito, como os modelos que a Unity tem. Ele permanece com aquela linha cinza e vermelho, né, tradicional dessa marca. E uma característica importante é que ele é do tipo tradicional, ele não é auto-range aqui. Ele tem o seletor tradicional com várias escalas para a maior parte das medidas. Então a gente vai ter medidas em escalas para tensão, corrente e resistência. Basicamente a gente vai ter essas escalas. Ele vai ser auto-range apenas em capacitância, em temperatura e basicamente, e nas escalas automotivas também, né? E frequência também ele vai ser auto-range. Nas demais você vai precisar selecionar a escala. Bom, como recursos, ele tem todas as escalas tradicionais bem reforçadas de eletrônica, por exemplo, tensão AC, DC até 1000 volts, ele é CAT2 até 1000 volts e CAT3 até 600 volts. Ele tem isso distribuído em diversas escalas, né? Começando em 600 milivolts até 1000 volts, ok? Aqui, da mesma forma, a escala AC indo de 6 volts até 1000 volts, sendo que em AC você tem a possibilidade de usar o recurso VFC, que é aquele recurso que permite fazer medidas mais precisas em inversores, em motores, por conta da interferência a distorção, na verdade, que ele gera na forma de onda, o que pode dar um erro de medida. Portanto, na função VFC a gente consegue fazer medidas mais corretas com esse tipo de equipamento que distorce a forma de onda, ok? Ele é um True RMS, né? Além disso, obviamente, é um True RMS, e tem as escalas, como eu já comentei, de tensão. A escala de corrente é até 20 amperes, uma escala super reforçada também, 20 amperes para AC e DC. Você vai escolher aqui, sendo que AC e DC é o mesmo range, né? A partir de 6 miliamperes até 20 amperes, selecionando aqui na tecla amarela se eu quero AC ou DC. Okay? Tem a escala de continuidade de diodo, a escala de temperatura de menos 40 graus até 1000 graus Celsius. A escala de capacitância ela é auto-range e ela vai até 100.000 microfarads. Okay? A escala de resistência é uma escala também que você vai ter aqui a partir de 600 até 60 mega. Então ele vai ter 600, 6K, 60K, 600K, 60 mega. Uma escala também bastante larga, né? Tem aqui o teste de transistor para medida de HFE, medida de ganho. A gente pode inserir diretamente aqui o transistor e escolher aqui embaixo a escala HFE, ok? Essas são as escalas tradicionais. Fora isso, por ser um multímetro do tipo automotivo, ele até escreve aqui. Mas antes, pessoal, eu queria lembrar que a PCBWay fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, além de confeccionar placas de circuito impresso e fazer impressões 3D, CNC, montagem de placas, entre outros serviços, tem um setor de projetos que é muito interessante, que você pode compartilhar o seu projeto ou ver projetos de terceiros. Projetos completos, com circuito, diagrama, layout de placa. Pode encomendar até a placa direto por aqui, se for o caso. São vários projetos, inclusive o Eletrolab tem 2, 3 projetos aqui. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo, né, que é um multímetro do tipo automotivo, você vai ter algumas escalas adicionais. A primeira delas é RPM, vou botar aqui, a escala de RPM, em que eu consigo fazer medida de RPM do motor, né, a partir de medida, por exemplo, em motores, em carros mais modernos, a medida direta na saída do tacômetro,
é uma opção. E nos modelos antigos de veículos que usam ainda sistema de distribuidor, eu posso medir diretamente no negativo do primário da bobina de ignição. Tá? E aí eu faço a medida de RPM do meu carro, do motor. Outra medida possível, logo aqui ao lado, é a medida de pulso. Essa medida de largura de pulso, na verdade, é para a gente medir largura de pulso da injeção, da parte de válvulas, controle de ar e várias outras medidas que eu preciso medir a largura de pulso. Ele tem uma escala aqui que vai até 999,99 milissegundos. Tá? Na escala anterior, aqui no RPM, ele pode medir até 20.000 RPMs. Aqui. A próxima seria essa daqui, né? Está aqui pulso. Vou dar uma aproximada aqui para vocês verem a escala aqui de perto. Essa daqui justamente faz essa parte. Na próxima aqui ao lado é a medida de ângulo de permanência. Isso é muito usado em carros antigos. Se você faz recuperação de carros antigos, ajustes e tudo mais, é a medida de ângulo de permanência do platinado. Né? Em inglês é conhecido como DWL. E é muito utilizado nesses carros mais antigos. Nos carros novos não se faz mais ajuste de ângulo de permanência, tá? Pelo menos que eu saiba. Pode ser que o pessoal aí mais especialista em elétrica e eletrônica automotiva tenha mais dados sobre isso. E o outro teste que ele faz é o teste de bateria com carga. Essa escala aqui, ó, de 12 volts, ele vai medir a bateria, vai fazer um teste de bateria, mas vai introduzir uma carga para verificar se a bateria está suportando carga, porque não adianta medir com um multímetro comum, só os 12 volts, e ela não ter carga nenhuma e não funcionar. Então é um teste mais interessante aqui para baterias. Então ele traz essas quatro funções que podem ser usadas em várias situações na área automotiva. Só que isso não impede de você usar o multímetro completo para eletrônica, para bancada geral, né? Tanto lá na oficina de automóvel, você vai precisar medir outras tensões, correntes, resistências, capacitâncias, etc. Mas também serve na sua bancada tradicional, porque ele tem todas as escalas tradicionais completas e bem largas, né? Com bastante capacidade. Ok? Então, eu achei muito interessante até pelo custo dele, porque normalmente esses instrumentos com foco em uso automotivo são muito caros, né? Normalmente custam às vezes o dobro do preço do comum, só porque tem uma ou outra função a mais. A Unity conseguiu lançar esse modelo com um custo bem interessante, um custo abaixo aí da média de mercado, muito próximo ao de um multímetro tradicional, e lança um multímetro de 6.000 contagens, True RMS, com todas as escalas e mais os recursos para uso automotivo. Você pode usar ou não, dependendo aí da sua aplicação, ok? Então vamos lá. Além disso, ele tem função de máximo e mínimo, você tem função aqui de congelar a tela, tem backlight, pressionando aqui ele acende o backlight, soltando ele libera o backlight, ok? Então vamos fazer algumas medidas. Também tem a medida relativa aqui, né? A função máximo, mínimo e relativa. Esse triângulozinho aqui é de relativo para você zerar as pontas de prova em medidas de capacitância e resistências muito baixas, né? Para ter maior precisão da medida. Portanto, completo. O único detalhe que ele remete um pouco aos multímetros mais antigos é a questão de não ser auto-range em tensão, resistência e corrente. Ele não é auto-range nessas funções, portanto você precisa selecionar a escala correta antes de medir. Embora ele tenha algumas proteções que vão garantir aí problemas caso você escolha a escala errada. Mas é bom não abusar e sempre ficar atento à escala adequada para a sua medida. Ok, pessoal? Vamos agora fazer algumas medidas e ver a precisão dele. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro testar aqui tensão DC, né, que é o mais clássico, e ela normalmente vai representar a precisão do instrumento. Quase sempre quando você tem uma boa escala e precisa escala em DC, as demais escalas costumam ser bem próximas à precisão. Claro, cada uma dentro da sua característica, exceto por capacitância, que normalmente entra por um outro processo, e aí não é tão amarrado aí na precisão da tensão. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui 10 volts na fonte e colocar os dois multímetros, o multímetro que a gente está medindo agora, o T107 Plus e o T61E Plus, que a gente sabe que é um multímetro
que está calibrado e tem uma resolução maior, tem um número de contagens maior, portanto pode servir como referência aqui. Então vou ligar aqui 10 volts. Óbvio, esse aqui tem um dígito a mais, medindo 10.00, esse aqui medindo 10.005. Ou seja, eles estão idênticos, né? Porque esse aqui não tem esse outro dígito. Vamos subir para 20 volts. 20.002, 19.99. Ok. Vamos para 30 volts. 30, 29.99. Esse aqui querendo ir para 29.99, né? Flutuando um pouquinho. Vamos para 40, 39.99 nos dois. Olha como esse daqui também está se mostrando bem confiável, né? 50 volts, 49. Deixa eu estabilizar, 50, praticamente a mesma medida, né? 60 volts que é o meu fundo de escala, 59.99, 59.96 aí, né? Uma diferença bem pequena entre os dois aí nos 60 volts. Ok? Agora vamos testar com o módulo de precisão as tensões mais baixas, 2,5, 5, 7,5 e 10. Ok. 2,5 volts, 2.49. Agora vamos a 5, 4.99, vamos a 7,5, 7.49 e vamos a 10 volts, 9.99. Bem dentro da especificação, bem preciso. Agora a gente testa a resistência de precisão. A minha resistência de precisão, lembrando que ela é 7.4975 kΩ. Aí eu vou ter que escolher uma escala aqui, né? Já que a gente não tem esse multímetro como auto range, eu vou medir 7.49. Eu vou escolher a escala aqui de 60K, né? Porque a outra é 6K, então ela vai extrapolar. Então eu vou botar em 60K para poder medir os 7.49, ok? Vamos ver quanto é que ele vai botar. 7.49, 48. Ok, tá bem pertinho mesmo do valor. E a de capacitância, ela é auto range. Então capacitância não tem muito o que fazer. É direto e ele vai medir aqui 39.57 nanofarads. Vamos lá. Tá, 39.72, sempre está um pouquinho acima nessa medida. Nanofarads. Medindo bem também capacitância. Vamos medir agora a tensão AC. Só que aí eu vou fazer um comparativo entre os dois aqui para a gente poder ter uma referência. Bom, pessoal, vamos lá. Vou ligar aqui o Variac. Bom, 7.8 aqui, 7.8 aqui. Eu estou usando aqui a escala de 600 volts para pegar um range maior, mas eu podia botar na de 60 volts. Então ele já mostra com um pouco mais de resolução aqui na escala de 60. Vamos tentar usar a escala de 60 até um certo valor, depois a gente migra para uma escala acima. Então vamos lá. 15 volts, ó, batendo um com o outro. 23 volts, ponto 8. 30, vamos botar lá perto do fim de escala. Aqui, ó, 50. Vamos deixar em 50 volts. Esse aqui tem uma taxa de refresh de display um pouco mais rápida, né? Por isso que ele fica alterando tão rápido. Mas estão batendo basicamente o mesmo valor, né? Eu estou medindo direto da rede, tá? Através do Variac. 56. Agora eu já vou mudar aqui para a escala de 600 volts. Olha lá, 56. E a gente pode ir agora até um valor mais alto. Aqui o valor de rede normal. Aqui 127 volts. Ok. E o fundo de escala aqui em torno de 151 volts. 151, 100.2.2. Perfeito. Medida bem precisa. Em AC, os dois batendo um com o outro, sem grandes dificuldades.
Bom, pessoal, vamos testar agora aqui a escala de HFE, que é o ganho do transistor, né? Vamos testar aqui um BC547B. 547B costuma ter um ganho bem razoável, né? Vamos lá. O C ainda é melhor ainda, né? 287 de beta, tá? O 547. Vamos botar um 548, BC548B. Normalmente é um pouco menos. 548B. 179 de beta. Ok. E esse aqui que eu acho que tem menos ainda. 556A. Esse aqui é PNP, né? 556A. Vamos lá. 117 de beta. Ok. Então, medindo bem aqui o HFE, tranquilamente o ganho nesse conectorzinho aqui exclusivo. Ok? Vamos botar ali em cima em continuidade, testar a velocidade da continuidade dele. Parece bom, bem rápido. Ok, vamos medir agora frequência. Vou botar aqui na escala de frequência, Hertz. Ok, vou ligar o meu gerador de funções com 1 kHz, 1 kHz, medindo perfeito, 1000 Hz, bem preciso, hein? Agora vamos botar 10 kHz, ok, vamos botar 1 MHz, ok, medindo aqui 1000 kHz, está indicando aqui em cima, né? 5 MHz, ok, 5.00 e 10 MHz, que é o fundo de escala. 10 MHz. Dá uma checada se ele mede 20 MHz. Não mede. Esse daqui não vai tão além, né? Vamos botar 15 MHz. Também não, dando overload ali. Ele realmente finaliza em 10 MHz. 10.00 MHz. Tá? Então faz medida até 10 MHz conforme especificado e bem preciso. Eu estou colocando 10 MHz gravado no gerador. Ok, pessoal? Vamos finalizar medindo corrente. Bom, pessoal, vamos medir agora a corrente comparando o UT107 com o UT61, ok? Vamos lá, os dois estão na escala, esse aqui na auto range, escala de amperes, e esse aqui na escala de 20 amperes. Ele tem uma escala de 600 miliamperes, 60 miliamperes e 6 miliamperes, tá? E ele tem um borne específico aqui, quando você vai medir miliamperes e microamperes. Aqui você coloca nesse borne aqui. Agora, medindo amperes, numa escala um pouco maior, colocamos aqui nesse outro. Vou medir aqui umas correntes um pouco mais altas, então a gente coloca aqui na escala de 20 amperes, tá? Então vou botar minha carga eletrônica e minha fonte. Vou ligar aqui a fonte e vou ligar a carga eletrônica com 1 ampere. Bom, pessoal, então vamos lá. Os dois estão aqui em série com a fonte. Eu vou colocar 1 ampere e vamos fazer a medida. Vamos lá. Liguei aqui aproximadamente 1 ampere. Medindo 0,99 aqui, 0,99 lá. Vamos subir essa corrente para 2 amperes. Ok. 3 amperes. 4 amperes. 5 aproximadamente, né? Medindo a mesma medida, né? 49798. 498 arredondou o último dígito. Ok? 6 amperes. 7, 8, 9 amperes. Ok. 10 amperes. 9.959, 9.8. Ok. Desligando aqui a carga. Medida também precisa do UT107 na escala de corrente DC. Ok, pessoal? Bom, o multímetro está aprovado em termos de precisão, comparando com os standards que eu mostrei aqui e também com um outro multímetro que está calibrado. Portanto, é um multímetro confiável desse ponto de vista. Robustez parece muito boa, dentro do padrão da Unity, bem forte, dá para usar em oficina
mecânica, elétrica, eletrônica sem problemas, ou na bancada de eletrônica geral. Recursos bem interessantes que vale a pena a gente ter um instrumento desse para quem não tem um instrumento completo como esse, ok, pessoal? Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem tiver interesse em dar uma conferida, ok? Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.